uma explicação no sentido de que eu não represento nenhuma mulher, nenhuma menina. Eu não estou tomando lugar de fala de ninguém. Muito pelo contrário. As minhas ações são para possibilitar estas falas. A minha ação, na verdade, é uma ação de pedido de desculpa. Porque eu não percebi antes, porque eu fui omisso até certas medidas, porque eu não ouvi direito, e no momento em que eu parei, que eu percebi o que estava acontecendo, que eu ouvi, eu falei, a partir de agora, que eu entendi de fato o que está acontecendo, eu vou ser omisso de verdade, no sentido de ainda apoiar. Porque se eu sabendo não falo nada, velho, não tem outra explicação. Beleza? Segundo, eu vou me apresentar. Ah, mas eu já te conheço, Bob Meteu. Vem! Primeiro, eu sou professor. Sou professor já vão para 12 anos. A minha atuação, ela começou com uma diretora muito ética. Que a primeira coisa que ela me falou quando eu estava em sala de aula, ela falou: você é muito brincalhão, muito debochado, cuidado com o que você vai brincar e a forma que você vai brincar para você não romper os limites da moral com alguém, principalmente com as meninas. Cuidado com o que você vai brincar com as meninas. Esse foi o primeiro aviso que eu recebi. E é o que eu trago para minha vida toda. Agradeço muito a senhora Miriam. A Miriam, para mim, que foi a primeira diretora da escola que eu trabalhei, na escola pública no Jardim da Luz, na periferia de São Paulo, ela me ensinou demais. Ela me ensinou como ouvir, como respeitar o aluno, como me importar, como ao mesmo tempo ter a minha personalidade e trazer uma educação. Então, dona Miriam, eu acredito que a senhora ainda está atuando. Meus beijos, meus muitos agradecimentos. Ainda dentro da minha formação e com a atuação como professor, eu tive uma vice-diretora, Jaqueline, do MOSC, que é a Escola Municipal em Budas Artes. A Jaqueline, por exemplo, nós recebíamos, é uma escola pública também, na região periférica de São Paulo, na cidade de Budas Artes, e ela foi ao meu favor em vários momentos, quando eu precisei da ajuda dela para entender os alunos. Então ela me ensinou a como ouvir o aluno. Agora eu trato especificamente das escolas em que eu trabalho, aqui na cidade diamantina onde eu estou, o Colégio Diamantinense e o Preparatório Diamantinense. O Colégio Diamantinense foi o primeiro colégio que me acolheu na cidade diamantina, no qual eu tenho como grande mestre o Senhor Hermes. Senhor Hermes, ele é um esteio de pessoa que ouve, que tem muito a ensinar para nós, e eu devo todo o meu carinho, a minha atenção para ele, mesmo porque ele me ajudou na parte gramatical da minha dissertação. Então, Senhor Hermes, um beijão pro senhor. Depois a gente vai dançar gostoso quando terminar a quarentena. E em segundo lugar, daqui de Diamantina, mas não menos importante, colocado também no primeiro lugar, o Preparatório Diamantinense. O Preparatório Diamantinense foi lá que eu aprendi que o sentido de ética e de respeito aos indivíduos tem se prevalecido diante de qualquer princípio monetário. E aí eu destacaria a pessoa do Alexandre, que é o nosso diretor e co-orientador do preparatório. O Alexandre, ele tem sido um homem perseverante diante de todos os percalços que nós temos passado na área da educação, de pessoas tentando derrubar a instituição de ensino que mais tem aprovado no Vale de Jequitinhonha, que mais tem acolhido as pessoas que querem ter uma educação de base, uma formação para entrar na universidade. O Alexandre, ele é o cara. Ele é o cara, pra você ter ideia, ele é tão ético que em um momento, quando nós tivemos uma tensão de caso semelhante a isso, ele não pensou duas vezes em sai fora, sai fora. Quem não respeita os nossos alunos não faz parte do nosso quadro. E aí vem a minha atuação como profissional agora. Primeiramente, pessoal, o professor, o diretor
na verdade, nem tanto o diretor, mas o professor, a gente fica de mãos atadas quando a pessoa não fala. Nós precisamos de denúncia. Nós precisamos que a pessoa, infelizmente, tenha a coragem de denunciar o seu agressor para que nós possamos tomar ação. Senão, vai acontecer como está acontecendo agora em uma certa localidade, que a gente já vai falar, cabelinha, de uma certa localidade, que é de disse-me-disse, de tentar abafar. Até hoje, dentro do preparatório diamantinense, eu não vi um caso de abafo. O que eu vi foi, isso aconteceu? Vamos fazer uma acariação. Você quer falar? Vamos até o fim. Isso eu vi. E fomos até o fim, que essa pessoa que já está na boca do mundo não trabalha conosco. E esse é um dos motivos. Fora outras falcatruas, né, gente? Que a gente sabe como é que é. Muito bem, então essa foi a primeira parte. Deixa eu seguir meu cronograma. Eu sou uma pessoa metódica, meus alunos sabem. Então, como soube das denúncias? Ah, tá. Como soube das denúncias? Fim de semana agora foi aniversário do meu afilhado, o Inácio, filho da Arielle e do Theo. E aí, velho, eu saí de todas as mídias, desliguei meu celular, deixei em casa e rompi a quarentena. Sim, rompi a quarentena e fui visitar o Inácio. Estamos todos saudáveis, tivemos todos os cuidados, mas eu não podia deixar de passar o primeiro aninho, né? Pô, acompanhei o bichinho desde a barriga, velho, então tinha que estar com ele. Inclusive, dia 23 de março foi aniversário. De maio foi aniversário da minha sobrinha também, a Lia. Eu tenho meu outro sobrinho, Pedro. É por vocês que o tio tá no pau pra botar a filha da puta na cadeia. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu passei o dia inteiro sem saber nada. Então eu cheguei em casa, eram umas 2 horas da manhã. E aí eu recebi uma mensagem de uma colega de trabalho me informando do que estava acontecendo e das denúncias. E aí eu fui me inteirar. E aí tava rolando a hashtag. Se você é conhecido de um aliciador, de um abusador, me comunique. E aí eu coloquei no meu. E aí, meus filhos, minhas caixas de mensagem inundaram-se e confirmaram, obviamente, as grandes suspeitas que nós tínhamos. Por que até então suspeitas? Porque até então era tudo muito falatório, era tudo muito escuso, era tudo muito abafado, era tudo muito escondido. As pessoas não queriam mostrar, tinham medo, tinham vergonha. E aí eu vou para o outro campo, que é o meu envolvimento nos fatos. Gente, eu sou homem. Eu me identifico no gênero masculino. Tenho muita testosterona. Mesmo alguns achando que não. Então, eu confesso que é difícil para nós. E aí eu comungo dessa com outros homens que também trabalham com esse público, e tanto jovens quanto adultos. É difícil para nós, que não somos mulheres, entender quando que um cara rompe o limite. É difícil para nós entender que a forma que nos toca é uma forma diferente, porque nós não temos como sentir da forma que as mulheres sentem. Então, para mim, foi muito difícil entender o que era. Não compreender, é entender o que era. A partir do momento que eu vi o que elas estavam falando, eu pensei, porra, velho, se eu ficar quieto agora, eu vou estar apoiando. Se eu ficar quieto agora, diante de tudo o que eu passei, eu vou estar sendo conivente. Então eu não posso ser conivente. Eu tenho que instigar, eu tenho que apoiar, eu tenho que proteger. Quando nós lemos as hashtags "você não está sozinha", eu sempre lia e deixava passar. Literalmente, eu confesso, eu via lá, você não está sozinha, ai que bom, elas não estão sozinhas, estão entre elas. Mas eu, como homem, qual a minha participação nisso? Eu quero que isso aconteça com a minha filha, com a minha mãe, com a minha namorada, com a minha esposa. Eu quero que isso aconteça com as mulheres que eu gosto, que estão no meu convívio? Não. Então eu preciso fazer alguma coisa. E como professor, eu que sempre tive uma total liberdade com as minhas alunas, liberdade de sentar e conversar, de ser franco, de ser sincero, de ser verdadeiro. Tudo o que falarem sobre mim pode ser verdade, mas
Uma coisa que nunca poderão dizer é que eu fui um mentiroso com as minhas alunas e com os meus alunos. É que eu não faltei com a verdade. Muito pelo contrário. Já apanhei muito por ter falado a verdade. Porque vocês sabem, né? Quando a gente é verdadeiro... Agora, quando a gente é falso, né? Você pode até aliciar a pessoa que recebe proteção. Então, a minha postura é essa. Segundo, terceiro tópico. Por que eu me envolvi? Vem aqui agora o bafo. Vem cá que eu vou contar só pra vocês. Conta pra ninguém não, hein? Nós não vamos citar nomes, porque estou sendo orientado pela Delegacia da Mulher e a Delegacia de Diamantina, mais a minha advogada, mais outras pessoas que estão ligados ao caso que eclodiu em Diamantina e região sobre o professor abusador. E eu não posso citar nomes, porque citando nomes, eles podem me acusar de injúria e difamação. Então vamos criar aqui um codinome entre a gente. Eu já até criei eles. Eu sou escritor, sou ótimo de criação. Então, quando a gente falar sobre essa pessoa aí, que uma hora a gente vai poder falar com todas as letras, com muito gosto, mas agora a gente não pode, então a gente vai chamar ele de abusador ou aliciador. Por que abusador? Porque há relatos que foram feitos nas mídias sociais, principalmente no Twitter, que relatam que ele abusou de pessoas, principalmente com o uso de entorpecentes. Escândalo, muito. E aliciador no sentido de que ele aliciava, ele envolvia a pessoa para que ela pudesse fazer o que ele queria, para que ele pudesse enganar a pessoa no sentido de aproveitar-se dela em determinada situação. Entenderam aqui o sentido de abusador e aliciador? Beleza. E aí a instituição que nós vamos falar, eu vou chamar de CV. CV, porque Cuverde, enfim, CV. Acontece que eu atuo na região dos Vales do Jequitinhonha como professor linkado às instituições já há algum tempo. E aí eu fui atuar na cidade de Capelinha e me filiei a uma instituição CV. Mas também prestei outros serviços lá, inclusive de consultoria, de professor particular e instituições públicas. Não foi somente em uma instituição. E aí, atuando nessa instituição, especificamente sobre o caso, no ano de 2017 nós soubemos de uma aluna que estava reclamando da atuação desse professor. Essa aluna, por exemplo, para vocês terem uma ideia, é uma excelente aluna. Obviamente que eu não vou falar o nome dela aqui porque ela não me permitiu, mas ela também está dentro do caso, está ciente, inclusive está sendo aliciada por uma das pessoas dessa instituição, assim como eu fui, já vou falar sobre o caso, que levou ao boletim de ocorrência. E ela entrou na Universidade de São João del Rei fazendo jornalismo. Muito orgulhoso, um dos meus maiores orgulhos. Eu tenho orgulho dos meus alunos quando eles avançam e têm sucesso. Já outras pessoas pensam só no dinheiro. Enfim. E aí, quando essa aluna trouxe esse caso, primeiro ela conversou comigo, especificamente, porque ela sentiu a confiança. O que eu fiz? Eu fui na direção e coordenação. É o primeiro aviso, lá em 2017. Em 2018, nós tivemos outros casos ocorridos de tumulto em sala de aula por falas machistas desta pessoa, por posturas inadequadas com relação às alunas. Novamente, eu voltei-me para a coordenação e direção, levando posicionamento. Obviamente que eu não posso levar como acusação, mas falando, olha, os alunos estão reclamando disso. Aí é necessário conversar, porque talvez a pessoa também, ali na hora da brincadeira, porque a gente sabe que a pessoa utilizava desse artifício da brincadeira para ser um aliciador e um abusador, então talvez ali na hora da brincadeira a pessoa não tenha noção do que estava fazendo. Aí beleza. Em 2019, o ano passado, nós tivemos em uma turma que já se formou, que era o terceiro ano, um problema também voltado à questão de machismo e posturas inadequadas em relação às meninas. Nesse caso, especificamente, nós levamos o caso para a
parte superior da instituição, além da coordenação e direção. Essa pessoa aqui que vos fala, eu aqui chamei, peguei meu telefone e falei, olha, fulano, o mesmo fulano que ontem veio mandar mensagem para mim no meu WhatsApp com print de conversa que eu tive com a minha aluna, orientando ela como proceder diante de um aliciamento. Falei, fulano, vem aqui na instituição porque está acontecendo um negócio assim e como você conhece os alunos e você tem propriedade para falar com eles, você pode sanar isso que está acontecendo. A primeira coisa que foi feito foi, Robson, a partir de agora a gente resolve, sai. Eu, como um funcionário, saí, deixei que resolvesse. O que aconteceu? Passar um paninho gostoso, abafou o caso. Beleza. Acontece que no meio do ano de 2019 nós tivemos uma série de problemas porque essa pessoa, além de ser um aliciador, um abusador, todas as coisas que já tá aparecendo, ela começou a agir de forma escusas para prejudicar outras instituições de ensino. Dentre essas instituições de ensino, os colégios onde eu trabalho, as instituições onde eu trabalho aqui em Diamantina. Então eu cheguei diante dos sócios, né, dessas pessoas que comandavam essa instituição e falei, olha, na verdade eu gostaria de ter saído lá no meio do ano. Quero só lembrar para aqueles que falaram outras coisas para os meus alunos, não minta, porque eu não minto, eu falo a verdade, vocês não. Aí eu falei, olha, eu quero sair agora. Mas aí eles me colocaram uma coisa que na época eu acatei. Robson, você não pode abandonar os alunos. Eles confiam em você. Eles contam com você para a área de redação, para a área de linguagens. Eu havia acabado de me formar no mestrado no sentido de eu preciso ter uma melhor formação para instruir melhor os meus alunos. Eu preciso que os meus alunos entrem na universidade para que eles possam ser bons profissionais e transformar esse mundo melhor. Então eu coloquei minha mão na consciência e pensei, tá certo, eu não saio agora, mas no fim do ano eu vou sair porque eu não concordo com o que está sendo feito aqui. Foi isso ou não foi isso que aconteceu? Não o que vocês falaram para os alunos. Não mintam, gente. Não mintam. A mentira, ela não só tem a perna curta, como a mentira é o pior exemplo que você dá aos seus alunos e seus funcionários. Quem mente hoje, recebe mentira amanhã. Se você está mentindo, vão mentir para você também. Então eu prefiro falar a verdade, sofrer com a verdade de pessoas que não gostam de mim, mas podem saber que eu estou sendo franco. Beleza. Chegou o fim do ano. E aí eu peguei e falei, é hora de me retirar. E aí o que eu fiz? Eu que sou uma pessoa educada, sou uma pessoa dedicada, sou um amor, ai que delícia que eu sou. Fiz cartas de agradecimento a minhas colegas de trabalho, fiz cartas de agradecimento às pessoas da limpeza da instituição, fiz cartas de agradecimento à coordenação e à direção. Nos momentos certos eles agiram de forma correta. Eu fiz, eu posso até compartilhar essas cartas se vocês quiserem, não tem problema nenhum. Porque eu sou uma pessoa que eu reconheço. Nós precisamos ter em mente que em todo lugar há pessoas boas, mas há também pessoas más, pessoas de má índole, que precisam ser combatidas pelas pessoas boas. Então, eu saí. Só que não acabou por aí. Como vingança pelo meu posicionamento, como vingança por ser esse professor intransigente que ouve os alunos, eu não recebi os meus 2 últimos de salário, o meu 13º, as minhas férias, mais aulas extras. Então eu tive que entrar na justiça e tudo isso que eu estou falando para vocês está na mão da minha advogada. Inclusive todos os relatos que eu disse aqui agora. Então, quando disser para os meus alunos que eu nunca avisei, por favor, tentem mais, se esforcem mais. Não faz isso com vocês, não. Sabe por quê? Eu não tenho nada a perder, a não ser a minha vida e a minha honra. Só isso. Eu tive grande parte de alunas minhas me falando, quando eu decidi dar voz para isso, para que eu tomasse cuidado, para que eu preservasse a minha vida.
Eu até entendo, nós estamos em um momento muito tumultuado, em que as pessoas, por conta do lucro, colocam o dinheiro acima dos seres humanos. Eu não. Eu perdi a minha família aos 16 anos de idade. Eu tive pessoas que foram muito más comigo na minha infância e na minha adolescência. E eu estudei. Eu tive bons professores que me ensinaram que a justiça é algo que você tem que lutar. E eu não posso deixar que os meus alunos, que confiam no meu trabalho, passam por coisas que eu passei, sejam desamparados. Minhas alunas eu entendo o que vocês estão passando. Eu entendo a vergonha e a humilhação. Eu nunca passei nesse sentido, mas eu me coloco no lugar de vocês. Desculpa. Eu sei que não é fácil. E às vezes você ouve das pessoas que estão ali para te ajudar, mas na verdade não estão. Saibam que vocês têm um professor aqui que está para brigar por vocês. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo.